Boa noite, Porto Alegre, boa noite, Rio Grande do Sul. Está no ar, a partir de agora, o RS em Movimento, aqui ó, pela Rede RS, atualizando os principais fatos desta quarta-feira. E vamos juntos até às 8 da noite, levando muito conteúdo até você, sempre no canal 55.1 da TV aberta, sinal digital UHF, e também no 511 da Claro TV. E ainda no canal Rede RS. Se inscreva lá, hein, no YouTube, canal Rede RS. Você procura, você se inscreve e nos assiste ao vivo no YouTube todos os dias. Confira agora os destaques do programa desta quarta-feira. Porto Alegre vira a capital da inovação até sexta. Começa a 5ª edição do South Summit Brasil. Durante 3 dias, mais de 24 painéis com especialistas dos mais variados segmentos vão se apresentar aqui no evento. Mais de 2.300 startups se inscreveram para esta edição e a Rede RS vai estar aqui acompanhando de perto tudo o que há de novo. Logo mais no RS em Movimento. Você vai conhecer detalhes de uma pesquisa inédita da Unijuí que analisa o perfil de homens presos por violência doméstica contra mulheres no sistema prisional do Rio Grande do Sul. Em instantes, uma entrevista com a professora que coordena os dados quantitativos e qualitativos que estão sendo levantados em mais de 860 entrevistas realizadas em diferentes unidades prisionais do estado. Inadimplência atinge 45% dos gaúchos adultos em fevereiro, maior patamar desde outubro de 2025. No programa de hoje você vai entender as causas e o impacto disso na economia. No esporte, Carlo Ancelotti prepara a seleção com 4 atacantes para amistoso contra a França. E a Orla do Guaíba recebe a bola da Copa. Entenda o que significam as suas cores e símbolos. E direto do Estúdio do Tempo, a previsão para esta quinta-feira, o aniversário de Porto Alegre. Chove ou não chove? Veja agora no RS em Movimento. E começamos o RS em Movimento mais uma vez dando destaque para o enfrentamento da violência contra a mulher. Entender quem são os agressores é um passo fundamental para prevenir novos casos e salvar as vidas das mulheres que vivem em situação de violência. Uma pesquisa inédita começou a traçar o perfil de homens presos por violência doméstica, revelando como esses agressores se enxergam e quais os fatores que ajudam a explicar esse tipo de comportamento. Os dados apresentados chamam a atenção. Muitos agressores não se reconhecem como autores de violência. Em alguns momentos, chegam a responsabilizar a própria vítima. Mas o que essas informações nos trazem sobre a raiz do problema e como elas podem orientar políticas públicas mais eficazes? Quem conversa com a gente aqui nos estúdios da Rede RS é a professora da Unijuí e coordenadora do projeto Sobre Eles, professora Joyce Nelson. Professora Joyce, seja bem-vinda, muito boa noite, obrigado pela presença. Muito bem, muito obrigada. Muito boa noite, Renato. Boa noite aos nossos ouvintes. É uma alegria imensa a gente poder estar aqui falando, sobre esse projeto, essa pesquisa que a gente vem desenvolvendo. Obviamente, os resultados nos assustam, mas a gente considera que é extremamente importante a gente realizar esse diagnóstico, olhar para os homens autores de violência e, a partir da coleta desses dados, poder subsidiar a realização de políticas públicas baseadas em evidência, assertivas, que contribuam para o enfrentamento a esse cenário danoso que nós estamos vivendo com os índices altíssimos de violência contra a mulher. A gente anunciou, já vamos corrigir isso já de início aqui na nossa conversa com a professora, a gente anunciou ali mais de 800, mas na verdade teve 800 entrevistas realizadas, mas na verdade eu acho que foi um zero a mais, foram mais de 80 entrevistas realizadas lá por esse núcleo. Como é que surgiu essa ideia, professora? A partir de um trabalho acadêmico?
A ideia da pesquisa, ela surge, né, a partir de uma parceria entre a Unijuí e a Secretaria Estadual de Sistema Penal e Socioeducativo. Nós montamos, então, a partir um grupo de trabalho, né, que envolvia alunos e estudantes da universidade. Então, nós temos uma equipe que contempla mestrandas, doutorandas, desde alunos de iniciação científica do nosso programa de pós-graduação em Direitos Humanos da Unijuí, ao qual eu estou vinculada, e uma equipe vinculada à Secretaria. Então, a gente tem equipe, né, de psicólogos, técnicos, tanto do Observatório do Sistema Prisional, Departamento Penal, de Políticas Penais, enfim, né, junto com o secretário Jorge Possobon. Então, nós tivemos essa ideia de nós olharmos também para esses homens que estão recolhidos, então, dentro do sistema prisional, para entender, né, em algumas dimensões, tanto quantitativamente como qualitativamente, né, para a gente poder traçar um cenário. Bom, em primeiro lugar, qual é a quantidade, né, de qual o percentual que nós estamos falando, quais são majoritariamente os crimes, né, pelos quais eles estão aprisionados, regime, né, de aprisionamento, enfim. E a dimensão qualitativa, a gente gostaria de entender um pouquinho justamente esse perfil cultural, né? Então, como é que eles se percebem diante do fato, diante da violência, diante do aprisionamento, a dimensão intergeracional, que a gente considera muito importante, né? Então, olhar um pouquinho desde a infância e no futuro a relação com os filhos também, que é um dado que nos chama muita atenção, né? Que a gente já tem um diagnóstico preliminar. Então, essa equipe se reúne, né? Então, nós fizemos reuniões, conversamos, estabelecemos a melhor metodologia de pesquisa, buscamos as aprovações éticas, né? Então, temos toda a dimensão, né? Quem trabalha com pesquisa, especialmente no campo da ciência social, sabe. Então, tivemos autorização, né, do Comitê de Ética da SUSEP, enfim, de toda essa dimensão, e depois partimos para a coleta de dados. A escolha desses mais de 80 apenados, ela respondeu a esses critérios de diversidade, questões éticas, ou foram tabuladas a partir dos crimes, por exemplo, que eles cometeram? Ou as duas coisas? Isso, eu diria que as duas coisas. Nós, nesse momento, realizamos 80 entrevistas, né, que elas estão divididas entre uma região penitenciária, que é a terceira região penitenciária das Missões, né, onde nossa universidade está vinculada, e a região metropolitana. Então, nós temos aqui já a primeira, a nona e a 10ª região penitenciária, na qual nós já entrevistamos, e temos esse contingente. Mas nós vamos seguir com a pesquisa. Nosso projeto é entrevistar o estado inteiro. Então, nós vamos em todas as regiões penitenciárias. Hoje, né, com essas 4 regiões, nós temos, eu diria que metade do estado coberto em termos de números, né, de aprisionados, e a gente pretende, ao final da pesquisa, chegar em torno de 200 entrevistas, né, fechando, então, o perfil também regional, porque a gente também quer entender se há diferenças entre as regiões, né, culturais, entre interior, região metropolitana, enfim. Então, nesse momento, a gente está, eu diria que na metade do processo, e apresentamos dados preliminares, né, já a partir do que nós constatamos, para também subsidiar nesse momento importante, né, essa reflexão, acho que coletiva, que estamos fazendo enquanto sociedade, e a atuação também do poder público na constituição de políticas públicas. Já vamos falar dos dados, que eu sei que vocês apresentaram ontem no evento aqui em Porto Alegre, dessa primeira fase, né? Mas antes eu queria saber um pouquinho mais do bastidor da pesquisa. Certamente os nossos telespectadores têm curiosidade de saber como é que foi essa coleta de dados, através de entrevista, como a gente vê nos filmes, pede autorização, entra no presídio, senta com um apenado na sala, com guarda perto, algemado, não é algemado. Como é que é esse bastidor, professora? Vamos lá, A senhora fez alguma entrevista? Eu estive presente em todas. A senhora foi em todas? Isso, nós temos... Eu vou nas entrevistas acompanhada de uma doutoranda, né, Vitória Pedrazzi, que me acompanha. E nós temos, então, feito esse processo. A gente pede autorização, né, entramos em contato, mapeamos as casas prisionais, né, então vamos em todas as casas prisionais da unidade penitenciária e convidamos. Em primeiro lugar, é um convite, né, eles não são obrigados a participar, a gente deixa isso muito claro, né, que eles são convidados a participar de uma pesquisa, que não há implicações no seu processo, né, é sigiloso, então tem não tem nada a ver com a outra. Né? Então tem toda a dimensão ética, de sigilo, a gente explica isso muito bem, e se eles se sentirem à vontade, eles aceitam participar. Importante dizer que nós tivemos 3 recusas ao longo das 80 entrevistas. Mas até que foi pouco, né? A gente considera pouco, assim, porque a gente considera, né, que eles
aceitam e eles falam bastante, assim, nós temos, as entrevistas têm durado em torno de 40 minutos, 1 hora, 1h30, né, e ao longo do tempo a gente inclusive tem mudado essa expressão, porque aprovamos um questionário semi-estruturado, né, mas hoje a gente percebe que a gente realiza muito mais uma escuta, eles querem falar, do que uma entrevista, né, com um questionário, enfim, semi-aplicado. Então a gente quer ouvir histórias, né, então eu acho que nós estamos ouvindo histórias para entender, obviamente não é uma escuta clínica, é importante dizer, né? Nós somos profissionais da área do direito, né? Dos direitos humanos, não fazemos uma escuta clínica, mas fazemos uma escuta sociológica, né? Para ouvir, enfim, para captar aquilo que, né, nós julgamos ser importante. Então, temos essa autorização, agendamos com a casa, fizemos os convites, né? Aqueles que aceitam, então, e aqui eu quero fazer um agradecimento, né, ao sistema prisional, enfim, à secretaria, a toda a gestão das unidades, porque nós temos ficado em salas de atendimento, somente eu e a pesquisadora Vitória com eles. Então, a gente não tem, nós, não obviamente... tem guarda junto? Não fica. Não fica junto. Não, fica do lado de fora. Porque nós consideramos que a conversa ela fica mais genuína, enfim, nesse ambiente em que nós estamos somente com eles. Pode constranger, né? Pode inibir alguns dados. Então, nós consideramos que dentro do sistema prisional é um cenário bastante favorável, assim, para a realização da pesquisa. E eles não são algemados? Alguns nenhum caso. Sim. Alguns sim? Alguns não, aí depende da unidade. Isso nós não vamos, né, ter ingerência, a gente diz que também essa questão ela fica por conta da unidade prisional. Será que é por causa do grau de periculosidade daquela pessoa? O crime que foi mais hediondo, menos hediondo? Não, a senhora não saberia dizer. Não, eu acho que tem a ver com a gestão com a mesmo da norma de segurança da unidade prisional. Isso a gente acolhe e atende aquilo que eles nos falam. Tiveram medo em algum instante, professora? Pois olha, essa é uma pergunta que algumas vezes nos fazem e eu vou lhe dizer que nós não tivemos medo, né? Acho que nós conseguimos também, obviamente, né? A conversa, ela também é mediada por técnica, né? A gente técnica enquanto pesquisadora, mas a gente conseguiu estabelecer diálogos interessantes, né? Com eles, também demonstrando que o nosso objetivo também era escutá-los, né? A gente ouvir também um pouco da sua história e muitas vezes eles nos dizem que não se sentem ouvidos nesse processo todo. Sim, claro. Então, eu não me recordo de um momento em que a gente tenha, assim, sentido medo ou algum tensionamento nesse campo. Nenhum deles acabou passando a linha do diálogo e ficou brabo e bateu na mesa e queria encerrar a situação. Bom, que bom, né, que aconteceu tudo isso dessa maneira positiva e só teve essas 3 recusas, que é realmente muito pouco. Imaginei que mais consultados, né, poderiam não querer dividir, né, esses detalhes todos. E muitos deles, já vamos chegar nos dados, eu estou aqui só dando um spoiler, tentaram convencer vocês que eram inocentes? Ou que não tinham uma culpa, que estava justificado o crime? Enfim, acho que esse é um ponto... Estavam sendo assim, injustiçados? Esse é um ponto que a gente faz, né, a partir desse conjunto de entrevistas, a gente elencou a partir da aplicação da metodologia da análise de conteúdo, então a gente aplica, né, um método científico, seguindo, né, toda a norma para a gente, enfim, né, a partir de uma metodologia científica conseguir ter alguns resultados. E aí nós elencamos 5 grandes temáticas a partir do que eles nos falaram, esse conjunto de entrevistas, em que a gente faz análises de conteúdo a partir dessas categorias. Né? E uma delas essa questão das práticas discursivas de autorresponsabilização. Né? Então, a gente eles nos trazem muito forte isso e a gente pergunta nas nossas conversas como é que eles se compreendem, né? Diante do fato, com relação à responsabilidade, né? Enfim, todo esse processo. E dentro dessa categoria, assim, para nós fica muito claro, né, que há uma dificuldade de percepção deles, né, como responsáveis por esse fato, enfim, por essa situação de violência. Então, isso é algo que vem, né, de uma forma muito forte nas entrevistas, assim, essa dificuldade de eles se perceberem como responsáveis pela violência cometida. Então, veja, eles não conseguem se perceber responsáveis. Em alguma medida, eles não conseguem reconhecer aquela prática como uma prática violenta. Pois é. Né? Então, eles... ainda normalizam. Normalizam, exatamente. Então, eles vão nos dizer, olha, mas doutor, eu não bati. Né? Porque também tem uma dimensão de que eu só reconheço como violência a violência física. E que deixa marcas. Isso é muito evidente em algumas falas, né? Pô, mas não foi nada tão grave, nem ficou marca. Então, não foi uma violência, é injusto eu estar aqui. Então, esse reconhecimento
reconhecimento de violências que não são físicas, ele é muito difícil. Nos casos em que há violência física, em que eu fiz algo, eu diria que uma tentativa de minimização das consequências, né? Mas nem foi tanto assim, não foi tão ruim, então não ficou uma marca tão grave, né? A gente percebe esse processo. E junto, eu diria que desses 3 escopos, nesse eixo de autorresponsabilização, nós percebemos, então, a negativa, né, da percepção da violência, né, ou a minimização dos impactos e, de uma forma muito forte, a culpabilização da vítima. Né? A gente percebe essa transferência de responsabilidade, né, que vai acontecer, ela vai acontecer especialmente para fatores externos, então a gente tem algum momento, a culpa é do celular, a culpa do zap, né, a gente vê, isso vem nas entrevistas muito fortes, das redes sociais, enfim, mas a culpabilização da vítima ela é muito forte. Então a vítima ela aparece na grande maioria das entrevistas, como a responsável a partir de, né, como eles percebem como responsáveis pela sua ação, e acho que esse é um ponto fundamental que a gente precisa trabalhar enquanto política pública, porque é preciso que eles também compreendam a sua responsabilidade nesse processo para que possam mudar a sua conduta, que é o esperado, né? Porque se eu não me compreendo como responsável por esse ato danoso e não compreendo que esse ato tem consequências graves, não só para a vítima, para os filhos, mas para toda a sociedade, né? Muito provavelmente eu tendo a repeti-lo. Exatamente. Como também é outro dado, que é outro dado que nós mapeamos com a pesquisa, que é a alta taxa de reprodução, né, de prática delitiva. Cada vez mais gravosa. Isso. Então, a gente tem um alto índice, né, de repercussão, de reprodução, enfim, de novas práticas delitivas. Alguns deles estavam ali por mais de um caso, é isso? Mais de um crime. Ou já tinham estado, por exemplo. Sim, já tinham cumprido uma parte de pena. Já tinham denúncias anteriores. Então, a gente vai pegar casos assim, que eu vou ter já 20 boletins de ocorrência no histórico ao longo do tempo, né? Já o histórico começa com violência psicológica, depois vai ameaça, né? Violência física, e aí, aí já tem tentativa de feminicídio. A gente percebe uma gravosidade também nessas práticas, né? E uma reiteração. E isso nos faz refletir justamente sobre isso, né? Então, como é que nós podemos interromper esse ciclo? E ele passa também pela autorresponsabilização, por compreender que aquela prática é uma violência, é um crime, que aquela prática é danosa, né? E, portanto, que tem responsabilidade do autor. Eu não posso transferir a responsabilidade, né, para a atuação do outro, especialmente da mulher, né, que muitas vezes não pode nem mais se defender. Quando nós entrevistamos muitos casos de feminicídio, né, eu preciso que esse homem entenda a sua própria responsabilidade para que ele reflita sobre aquilo que faz. Todos os que vocês entrevistaram eram casos de agressores ou algum deles tinha praticado feminicídio? A vítima estava morta? Não, nós entrevistamos 16 casos de feminicídio. 16 feminicídios. Isso, então temos feminicídio. A gente tentou aqui ter uma diversidade, né, também de práticas e condutas delitivas. Então a gente entrevistou feminicídio, violência psicológica, quebra de medida protetiva, que hoje é o crime que vem crescendo em número de aprisionamento. Nós também trabalhamos com violência vicária, o filicídio, né, alguns casos a gente trabalhou com, enfim, né, violência psicológica. Importante a senhora explicar rapidamente essa expressão que é muito nova ainda, né? Que é quando se mata outra pessoa da família, normalmente mais próxima, para ferir aquela mulher. Isso, né? A violência vicária que passa agora também, né? Há uma discussão de um projeto de lei que passa a estar compreendida como... Já passou pelo Senado, se não me engano. Ou também como filicídio, que é justamente esse processo de alargamento, né? Quando a vítima é o filho ou o enteado, né? Para que vem nesse processo de violência para atingir essa mãe, né? Então, violência vicária ou violência por substituição, a gente tem falado conceitualmente isso, que também é uma forma de violência contra a mulher, porque ela tem como condão atingir, em última instância, essa mulher, e talvez de uma forma extremamente dolorosa, né, extremamente cruel, quando ela terceiriza e atinge, então, cria filhos e enteados. Nós também, né, entrevistamos esses crimes, enfim, a gente tentou ter uma variabilidade, tanto de tipo penal, né, também de idade, né, então a gente tentou aqui, dentro dessa amostra, construir mais uma amostra, né, ampla, enfim. Mais ampla. Os dados que a senhora gostaria de destacar aí, alguma coisa em específico? Faixa etária, então, está bem distribuído. A questão das justificativas, a senhora já fez aí um resumo, né? Que a maioria não entende que foi um crime, não entende que são culpados. Isso é muito ruim, né?
Essas justificativas todas mostra que o apenado ali não tem arrependimento nenhum. Né? É um criminoso e não se reconhece como criminoso. E a gente considera que esse é um ponto importante, assim. Mas talvez a gente poderia contextualizar, porque a pesquisa ela se subdivide em quatro metodologias, né? Então a gente tem tanto a dimensão qualitativa, que é a dimensão das entrevistas, como a dimensão quantitativa, né? Que é a dimensão de construção de um painel, de um BI, né? Nós vamos então disponibilizar esse BI, né? A gente já está na fase final de constituição dele, no site da Secretaria de Sistema Penal e Socioeducativo do Estado, com atualização permanente desses dados, né, aberto ao público, para que também a comunidade, as universidades, enfim, todos possam ter acesso a esses dados, né, quantitativos. E um primeiro dado que eu acho que é importante dizer, né, é com relação ao dado geral, né? Nós fizemos uma primeira coleta de dados em novembro de 2025, nós estávamos quando fechamos essa primeira etapa, e lá naquele momento nós identificamos 5.575 homens presos com histórico de violência doméstica. Novembro, 5.575. Isto num universo aqui, eu estou generalizando, mas em torno de 48 a 50 mil presos, a gente fala de um índice aqui de 10% da nossa população prisional. Isto vem, né, quando a gente vai fazendo as coletas de dados para fazer as análises, antes desse BI ser permanente, a gente vem para fevereiro, 5 de fevereiro, de 5.575, nós subimos para 6.130. E agora, na semana passada, 20 de março, quando nós finalizamos, então, para a gente poder ter essa análise, a gente subiu para 5.554. Então aqui a gente já está, né, numa taxa de aprisionamento por violência doméstica que está subindo mais do que a taxa de aprisionamento geral, né? Então a gente está subindo esses índices, ou seja, nós estamos prendendo, né? Então a gente vê, isso se dá também, claro, pela mobilização social, pelos crimes, pela gravidade, por todo o cenário que a gente vem cobrança da sociedade, né? vem percebendo. Então primeiro esse dado, né? Então a gente tem essa taxa que a gente considera alta, né? E que nós precisamos olhar para essa população. E aqui eu quero somar um outro dado, quando a gente analisa o perfil intergeracional, que eu acho que é um dado extremamente importante quando a gente vai falar do número de filhos, que é um dado que nos chama muito a atenção, assim, para os ouvintes, porque o que nós entendemos a partir das entrevistas, que há muitas crianças envolvidas em cada caso, né? Então eles vão nos dizendo, olha, né, mas nós temos, o casal no relacionamento, por exemplo, né, 2 filhos, né, mas ela tinha 2 filhos do relacionamento anterior, eu tinha 4 filhos de relacionamentos anteriores. Então são 6 crianças envolvidas. Aqui eu já estou falando de 6, 7, enfim, crianças envolvidas nessa situação. Porque por mais que elas daqui a pouco não vivam naquele contexto, mas elas estão inseridas, ligadas, não tem como. Claro. Então a gente tem percebido, em média, mais de 3 crianças por caso. Então veja, né, a nossa preocupação enquanto política pública é também como nós estamos, enquanto rede, pensando e agindo sobre essas crianças, né, fazendo esse atendimento, porque se eu tenho 6.500 homens presos, só aqui eu já posso multiplicar por 3 como média para pensar as crianças envolvidas. O grupo que vocês levantaram os dados, né? Predomina com o filho 43%, depois seguido por 2 filhos 27%, 3 filhos 15% e um grupo menor com 4 filhos 8%, 6 ou mais 2,7%. Mas média, tem os enteados, tem as outras pessoas, as outras crianças envolvidas também, que aumenta realmente. Né? Por isso que a pesquisa, o que nós demonstramos? Que a pesquisa quantitativa, ela precisa ser pensada a partir da pesquisa qualitativa. Claro. Porque quando nós pegamos o dado dos filhos deste homem, ou o dado da vitimologia, quando a gente fala de vítima, então a mulher, né, que é vítima de um feminicídio, tinha tantos filhos, a gente capta não uma parcela desses dados, mas quando a gente reúne o total e percebe que ele tem um contingente de filhos de relacionamentos anteriores, ela tem, e eles podem ter filhos em conjuntos, a gente percebe que essa taxa aumenta. Então aqui a gente tem passado, pela nossa coleta de dados qualitativos, passado da média de 3 filhos por relação. É interpretar os dados, não é só pegar o dado duro, né, como a gente diz, né? Esse trabalho é muito interessante, tem o nome de Sobre Eles, né? Isso, Sobre Eles. Professora, e vocês apresentaram no painel
Ontem à noite aqui em Porto Alegre? Ontem à tarde fizemos um lançamento, enfim, né, dos dados preliminares, né, no Ministério Público. Tivemos um evento, né, foi muito importante. Reunimos também instituições da sociedade, Poder Judiciário, Ministério Público, né, a própria Secretaria de Sistema Penal e Socioeducativo, que é a nossa anfitriã, coparceira, né, da pesquisa, e podemos divulgar, né, e já também apresentar algumas propostas para essas instituições, né, a partir dos dados. Um outro dado que eu acho que é importante também dizer aqui para os nossos ouvintes, né? Por favor. Enfim, que é a questão da prevalência do uso de álcool, né? Especialmente no interior, sim. Né? Quando a gente faz as entrevistas no interior, a gente percebe uma alta incidência do consumo de álcool, é algo que também nós precisamos observar. Então, a pesquisa já tem mostrado indicativos, né, de pontos que podem ser abordados por políticas públicas efetivas, assertivas, que nós consideramos que podem nos ajudar a incidir sobre esse cenário, né, que nós temos vivido. Muito bom, muito bom. Olha, parabéns pelo projeto, pela pesquisa. Primeira fase, vai continuar, como a senhora disse, vai mapear todo o estado, e a iniciativa ela é extremamente positiva porque vê um lado, né, que é pouco falado. Se fala muito das vítimas, e tem que falar das vítimas, se fala muito dos órfãos também, né, que a gente tem falado. O ano passado foram 700 órfãos diretamente ligados a feminicídios, fora esses de agressão e esses correlatos que a senhora lembrou, mas é preciso também trabalhar em cima da mente, da personalidade, do caráter e dos pensamentos do agressor, né? Então essa pesquisa vem ao encontro disso. Professora, muito obrigado pela entrevista, obrigado pela visita, parabéns pelo trabalho e nos mantenha informados do que vai acontecer ainda dentro dessa pesquisa. Com certeza, a gente dará notícias dos próximos passos e agradeço o espaço, né, para falar. É sempre importante o espaço para a gente poder também divulgar, né, os trabalhos e as pesquisas científicas que a gente faz. Aqui sempre aberto o espaço na Rede RS. Excelente. Muito obrigado. Professora Joyce Nilson, que é coordenadora então da pesquisa sobre eles lá da Uni-Ijuí. Muito obrigado, boa noite. Bom retorno lá para Ijuí. Em seguida, o Lucas Canever vai trazer a previsão do tempo para todo o estado. Antes, a gente vai dar uma olhada lá fora, nas nossas câmeras, o anoitecer já em Esteio, nesse momento 25 graus na Grande Porto Alegre. A chuva deu uma trégua, né? Ficou uma garoazinha aí durante a tarde, mas agora acho que parou. Nós vamos voltar depois, mais tarde, no Estúdio do Tempo, saber como é que fica a quinta-feira, que é o aniversário de Porto Alegre, 26 de março. Olha a nebulosidade em Gramado, 22 graus, característica do cartão postal, só entrar o outono que já mudou completamente a cara de Gramado. Muito bem, câmeras ao vivo aqui no RS em movimento. A seguir, cerca de 45% dos gaúchos está inadimplente aqui no estado. Esse é o maior patamar de devedores desde outubro do ano passado. E a gente vai saber como pôr essas contas em dia, como não deixar as dívidas se tornarem uma bola de neve. E também a gente vai até o Cais Mauá para saber como foi o primeiro dia do South Summit Brasil. O intervalo é bem rapidinho, a gente já volta, eu espero vocês. Estamos de volta com o RS em Movimento aqui na Rede RS, o primeiro canal de notícias ao vivo do Grupo Box Brasil. Quase metade da população adulta do Rio Grande do Sul está com contas em atraso. Os dados mais recentes que mostram que a inadimplência voltou a subir e já atinge mais de 45% dos gaúchos, com destaque para dívidas ligadas a bancos, cartões de crédito e financeiras. Esse é o maior patamar desde outubro do ano passado. Por trás desses números estão fatores como juros altos, custo de vida e o uso do crédito para despesas do dia a dia, o que acaba ampliando o risco de descontrole financeiro. Mas o que explica esse cenário persistente e como sair da inadimplência? É por isso que vamos conversar aqui na Supertela com Janile Soares, especialista em educação financeira, que está conosco. Boa noite, Janile. Seja bem-vinda na Rede RS. Boa noite. Muito obrigada. Obrigado a você por estar conosco. Bom, antes de qualquer coisa, vamos fazer aquela tradicional diferenciação entre inadimplência e endividamento, né? Porque endividamento é um número muito maior de pessoas. Se eu compro um carro hoje em 60 prestações, eu não estou necessariamente deixando de pagar, eu pago todo mês, mas eu estou com uma dívida, portanto eu entro no grupo dos endividados, mas não entro no grupo dos inadimplentes. É isso, Janile?
Exato, bem importante a gente falar sobre isso, né? Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de a gente estar trazendo esse tema tão importante para a população. E sim, existe uma diferença entre endividados e inadimplentes, né? E aqui estamos falando, então, de inadimplentes, que são pessoas que, por algum motivo, seja ele qual for, independente de cenário, de algum acidente da vida que a gente chama, né, dentro da educação financeira, ou comportamento com relação ao dinheiro, né, às suas finanças, por algum motivo deixou atrasar algum pagamento. Então, essa pessoa ela passa de endividada a inadimplente. Então, é bem importante que o pessoal aí também saiba, né, qual é a diferença, né? Porque endividamento por si só não significa uma questão que seja ruim. Negativa, né? Então, ter dívidas por si só não é uma questão, né, negativa mesmo. Então é bem importante que o pessoal também tenha leve consigo esse conhecimento, né? Às vezes fala a palavra endividada, né? E parece que é ruim. Eu sou uma pessoa que compra uma casa financiada em 30 anos, né? Ela estará endividada por 30 anos, porque terá uma dívida em curso. Mas ela só será inadimplente se ela deixar de pagar algumas parcelas e começar a dar problema, né? E infelizmente os gaúchos, 45%, mais de 45%, na verdade 45,39% dos gaúchos, infelizmente, em idade adulta, não está nem contando a juventude aí, né, estão nessa situação de um endividamento que, segundo a última medição de fevereiro. Isso é preocupante, né, Janine? É um número muito alto. Sim, a gente considera esse número substancial mesmo, é um número alarmante, inclusive, né? Porque como a gente vem falando agora, nesse momento, que o endividamento por si só não considera o endividamento como uma questão negativa. A gente considera, na verdade, que possa ser utilizado, né, o crédito por si como uma forma de alavancar sonhos, alavancar empresas, alavancar negócios e fazer a economia girar, né? Então, quando a gente fala aí de quase metade da população adulta no Rio Grande do Sul estando inadimplente, isso é bem alarmante mesmo, porque a gente fala sobre isso de uma forma que esse pessoal que está endividado e inadimplente são pessoas que estão fora do sistema de crédito, de tirar um novo crédito, de conseguir alavancar essas compras, esses sonhos, né? Então, realmente é um número muito alto, né? E aqui a gente não está falando mesmo, né, da população em geral, e sim da população adulta, né? Então, realmente, a gente não está falando aqui dos jovens, né? Que também é outro recorte ainda, que muitos jovens também já se encontram inadimplentes, mesmo sem saber, né? Então, realmente, e aí também estamos falando de um recorte aqui que a população que não vai conseguir tirar um novo crédito por estar já inadimplente, né? Então, é bem substancial mesmo esse número. E mais substancial quando a gente passa para o número absoluto, que é 4 milhões e 31 mil pessoas, né? Mais de 4 milhões. 4 milhões de pessoas, imagina, isso é um problema para a pessoa que está devendo, isso é um problema para o comércio, para os fornecedores que não têm esse dinheiro, né? De alguma forma eles estão girando seus caixas para poder suprir essas dívidas. Imagina se isso estivesse no comércio, né, girando a economia, um problema para a economia de maneira geral, né, Janine? Exato. Então, por isso que é sempre importante a gente conseguir trazer e vislumbrar uma possibilidade de renegociar essas dívidas, né? Então, quando a gente fala sobre endividamento, a gente tem que trazer muito a questão da organização financeira. E aqui, antes da gente sair, né, de quem estiver aí endividado e inadimplente, sair para pagar suas dívidas, é importante parar, pensar, se organizar, justamente para que não recaia, né, assim que renegociar suas dívidas, não recaia novamente na situação de endividamento e inadimplência. Então, é realmente importante. Quais são os grandes vilões, hein, Janine? É o cartão de crédito, é o cheque especial, o pessoal usa mal. Nos fale um pouco dessas ferramentas que vêm para ajudar, mas às vezes complicam a vida dos inadimplentes. A gente tem aí, eu acho que antes de falar sobre isso, a gente pode conversar também sobre a questão de por que as pessoas se endividaram. Cada um vai ter seu motivo, cada um vai reconhecer o seu porquê, né? Por que ficou nessa situação? Então, primeiro analisar isso. Mas o que a gente tem muito hoje em dia?
crédito muito fácil, altos juros, a questão também de imediatismo, né? Aí trazendo um pouquinho da economia comportamental, comportamento do consumidor também, né? A questão de imediatismo. A gente também é bombardeado muito, né? De propagandas, de coisas que a gente muitas vezes nem precisa, mas acaba adquirindo. Então, essa questão do imediatismo, ela realmente é importante. E também essas questões de cenário econômico, né? Mas, cartão de crédito, sim, a gente tem aqui, né, dentro dos dados da Serasa e do mapa de inadimplência, a gente tem o dado de que as maiores dívidas são com bancos e financeiras, né? Então, aqui inclui a questão do cartão de crédito, que é muito importante mesmo. É muito fácil ter um cartão de crédito, né? Então, por um lado, isso é bom, por outro, isso pode se tornar a famosa bola de neve. Pois é, né? As pessoas usam muito mal ainda o cartão de crédito, né? E como a gente disse na abertura, usam muito para as despesas do dia a dia. E aí fazem um empréstimo, pegam um crédito pessoal no banco para poder cobrir aquelas despesas mais ordinárias, que é a conta de luz, a conta de água, uma gasolina que vai botar no carro. Isso também é um problema, né, Janile? Sim, a gente tem visto muito o pessoal fazendo suas compras de gastos essenciais no dia a dia, né? Como alimentação, supermercado, o próprio exemplo da gasolina, né? Que são coisas que a gente adquire, paga, consome e muitas pessoas têm feito isso como parcelado, têm utilizado isso como parcelamento, né? Então, sempre que puder, evitar fazer parcelamento de compras essenciais. Claro, a gente está falando de uma possibilidade, né, para algumas pessoas que podem fazer isso, né, mas muitas pessoas elas têm se endividado no cartão de crédito ou com empréstimos, né, e aí a gente tem várias modalidades de empréstimos hoje em dia. Um deles, nova, que é uma modalidade do CRT, né, então consignado CRT, que vem para ser uma questão fácil, mas também que com a falta de educação financeira, com a falta de conhecimento também, por questões de necessidade, acaba, na verdade, dificultando a vida do consumidor, né, da população, na hora de pagar esses empréstimos. Porque se a gente pensar, um empréstimo, ele pode sim ser um empréstimo, um financiamento ou qualquer tipo de crédito, ele pode ser uma questão que venha beneficiar, venha nos ajudar, que nem eu falei antes, pode alavancar, né, muitos sonhos, muitas conquistas, mas também quando a gente pensa nisso que vai ter que pagar ele vários meses, ele vai estar saindo da nossa renda por vários meses seguidos, né? Então, por isso que é necessário ter muita organização e planejamento financeiro. Essa organização é fundamental até para poder, quem sabe, guardar um pouquinho, né, para uma emergência, porque emergência todo mundo passa. Emergência de saúde, um problema no carro, né, um acidente, uma coisa de danos materiais, aí tem que fazer a pintura do carro, chapeação, e essas coisas são caras, e aí ou quer adquirir alguma coisa para casa. Obviamente que quando a gente fala de guardar um pouquinho para inadimplentes, mais de 4 milhões de inadimplentes, parece uma coisa muito distante, mas é possível se organizar, né? E limpar o nome, e aí a gente quer falar com você, Janile, também da importância dos feirões, né, do Serasa, que ajuda as pessoas a aproveitar, né, e saldar essas dívidas com um desconto bastante interessante, né, e o feirão Serasa Limpa Nome está acontecendo novamente até o dia 1º de abril, funciona de maneira digital, fácil, também presencial. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim, a gente tem os feirões, né, o feirão Serasa Limpa Nome. Ele é um feirão que acontece sempre. Agora a gente tem aqui, né, até o dia 1º de abril. A gente está acontecendo agora até o dia 1º de abril, novamente. E que ele também está disponível em várias questões, assim. Eu vou dizer que os meios que o pessoal pode acessar, tá? Vamos lá. São várias formas de acesso. A gente tem o acesso através do site da Serasa, né? Então, tem também o aplicativo da Serasa, que a pessoa pode, né, o consumidor pode entrar lá, verificar quais são as ofertas que tem para ele, qual desconto que tem também disponível para ele. Também temos a questão de acessarem pelo telefone, pelo Alô Serasa, que a partir de hoje, dia 25, até o dia 1º, vai estar disponível das 8 da manhã às 8 da noite. É o 0800, até já vou deixar aqui para o pessoal que está assistindo, né? 0800 591 5161. Certo. Né? E também quem quiser, quem não tiver acesso aos meios digitais, né, ou acesso ao telefone, pode também ir até uma agência dos Correios, levando ali, portando o seu documento oficial com foto, né,
Então, pode ir na agência dos Correios também consultar as minhas ofertas e também fazer a minha consulta da renegociação e fazer a renegociação em si naquele momento, né? Então, é sempre interessante entrar, acessar e ver qual é o desconto que tem disponível para ti. Uma coisa que é legal falar é que durante o feirão Serasa Limpa Nome pode ter descontos de até 99% nas dívidas. Então, basta entrar ali em algum desses meios, consultar algum desses meios e verificar quais são as dívidas que já estão registradas e qual é o desconto que vai ter disponível. Perfeito. Bom, qualquer coisa tem o serasa.com.br, tá aí na tela, né? Esse serviço que você pode ir lá, se você não pegou os números aqui que a Janile falou, pode ir lá, checar tudo e pode ir nos Correios também, aproveitando até o 1º de abril, mais um feirão Serasa Limpa Nome. Muito obrigado, Janile, pela participação conosco, pelas dicas e orientações. Um bom feirão para vocês aí na Serasa. Muito obrigada, espero que o pessoal consiga renegociar suas dívidas. Isso. Esse é um passo importante para ter organização financeira. Muito bem. Janile Soares, muito obrigado, boa noite. Especialista em educação, consultoria financeira, aqui no RS em Movimento. Amanhã, dia 26, é o aniversário de Porto Alegre. Nós vamos até o Estúdio do Tempo para conferir, né, se o tempo vai colaborar para um dia de celebração. Boa noite, Lucas Canever. Olá, boa noite, Renato, e boa noite para você que nos acompanha no Estúdio do Tempo da Rede RS. A previsão indica que a quinta-feira vai ser bem parecida com o que a gente observou hoje. O tempo deve ficar nublado em uma boa parte do Rio Grande do Sul. Mas nessas áreas destacadas no nosso mapa, tem chance de chuva fraca, como é o caso da região dos vales, alguns pontos também do centro e do norte do estado, assim como a região da Campanha e também aqui na região metropolitana. Os acumulados devem ficar ao redor dos 10 milímetros, podendo chegar aos 20 lá na região das Missões, pertinho de Santo Ângelo. Nas outras regiões o tempo fica nublado, mas sem previsão de chuva. As temperaturas mínimas aqui no Rio Grande do Sul vão variar entre 16 e 23 graus. E as máximas oscilam entre 23 e 33 graus. Na sexta-feira, o tempo começa a melhorar em uma boa parte do estado. O sol aparece entre nuvens em várias cidades, mas ainda vai existir a possibilidade de chuva em pontos da Serra, do norte e do noroeste do estado. Na região da Campanha e no centro do território gaúcho também pode chover, mas aí vai ser em pouca quantidade. Vamos ao nosso giro pelo estado para conferir como fica o tempo amanhã em alguns municípios. Na Serra Gaúcha, em Caxias do Sul, o dia fica nublado e o sol pode até aparecer um pouquinho entre as nuvens, com temperaturas que vão dos 19 aos 26 graus. Em Gramado, o dia também começa com marcas ao redor dos 19 graus, mas com máximas de até 31, esquenta um pouco mais do que em Caxias do Sul. Em Erechim, as máximas também vão até os 31 graus, porém com mínimas de 18. A gente observou que até agora tudo tempo nublado e com algumas aparições eventuais do sol. Porém, isso muda já lá na fronteira oeste, em São Borja, onde tem chance de chuva em qualquer momento do dia, com marcas que vão dos 20 aos 31 graus. No centro do estado, em São Cepé, a temperatura varia dos 18 até os 29 graus nesta quinta-feira. Em Cachoeira do Sul, as máximas chegam até os 30, com mínimas de 19, e também temos a possibilidade de chuva em qualquer momento do dia. Vamos ver como é que fica a situação em Bagé, lá na região da Campanha. Lá o dia começa com marcas ao redor dos 18 graus e as máximas vão até os 25, também com possibilidade de chuva. No sul do estado, em Pelotas, o dia se inicia com temperaturas de 19 graus e as máximas chegam até os 26. No litoral norte, em Capão da Canoa, a tendência de tempo nublado com aparições eventuais do sol. E a temperatura vai dos 22 aos 29 graus. E aqui em Porto Alegre, a capital dos gaúchos, a gente vai perceber que vai esquentar em relação ao que a gente sentiu hoje. As máximas chegam até os 31 graus, com mínimas de 21. E lembrando, pode chover ao longo da tarde. Por hoje é isso, pessoal. Amanhã eu volto com mais previsão do tempo aqui no Estúdio do Tempo da Rede RS. Uma boa noite.
Boa noite, Canevera. Começou hoje aqui em Porto Alegre a 5ª edição do South Summit Brasil. O evento vai contar com 7 palcos e uma extensa programação de painéis que já começaram, apresentações em 30 mil metros quadrados de ciência e tecnologia no Cais Mauá. E é para lá que a gente vai, aqui na Supertela, para saber como é que foi este primeiro dia de evento, com a nossa repórter Cris Viegas, que acompanhou essa largada do South Summit Brasil 2026. Boa noite, Cris. Bem-vinda. Boa noite, Renato, a você, a todos que estão conosco nessa noite. Olha, hoje foi um dia movimentadíssimo por aqui no Cais Mauá, primeiro dia do South Summit 2026, né, dia da abertura. Foi, assim, um movimento imenso. A gente chegou aqui no início da tarde, era um verdadeiro formigueiro. Neste momento, a coisa já está bem tranquila, os estandes já encerraram as atividades, agora o pessoal já saiu, já foi jantar, já foi fazer o seu happy hour, mas durante o dia, Renato, isso aqui ferveu e a tecnologia que a gente mais vê em tudo, é claro, é a inteligência artificial nos mais variados segmentos. Essa aqui promete ser uma edição muito empolgante, com 5 eixos aí que estão organizados entre sustentabilidade, a gente tem a digitalização, o ecossistema, a mudança social também, né? E tecnologias de ponta. São 6 palcos aqui no Cais Mauá, 6 palcos principais que tem a divisão desses 5 eixos aí, 5 temas, né? E vão receber aí especialistas dos segmentos, todos esses que a gente está falando, para as palestras, né? Para workshops aí, envolvendo a tecnologia e a inovação. Um verdadeiro festival de tecnologia que a gente tem por aqui, um evento importante para a cidade de Porto Alegre. A gente teve aqui durante toda a tarde, conversamos com alguns dos expositores que estão aqui apresentando as suas ideias, as suas inovações, alguns buscando, né, os investidores que são também os participantes desse evento, e a gente preparou aí uma reportagem bem especial para apresentar para os nossos telespectadores. A edição deste ano reforça o papel do evento como plataforma estratégica para impulsionar inovação, tecnologia e desenvolvimento econômico, conectar ideias a investidores e ampliar oportunidades de negócios. Durante 3 dias, o Cais Mauá se transforma em um grande festival de tecnologia e inovação. Vão ser 24 painéis com especialistas dos mais variados segmentos. Nesta edição, mais de 2.300 startups de 66 países estão participando do evento. A gente traz um leque de serviços de dados, inteligência artificial, soluções de cloud, mas principalmente produtos próprios, né? Produtos, por exemplo, de automação, produtos de gestão de computação em nuvem, serviços em nuvem, serviços de comunicação também, como plataformas de WhatsApp, plataformas de as próprias LLMs hoje em dia, né, de comunicação via IA generativa. Neste estande, em parceria com a Prefeitura de Porto Alegre, está uma startup voltada à economia criativa e que leva ao público a experiência de imersão em realidade virtual. A gente está com 2 experiências agora, né, ali, que uma delas é o Realidade Imersa, que a gente trouxe aqui com o apoio do Regenera RS, né, eles foram nossos parceiros para trazer essa experiência aqui, que mostra as enchentes do Rio Grande do Sul em realidade virtual. Foi um projeto que eu comecei a fazer as captações de imagem 360 durante as enchentes mesmo, e eu consegui apoio de muitas pessoas, especialmente da XRBR, que é a Associação Brasileira de Realidade Estendida, para executar esse projeto. Outro projeto que a gente fez, ele faz parte do lançamento do Morros do Futuro que a gente está fazendo aqui nesses dias. Esse projeto, ele é um evento de inovação, né, e economia criativa, que ele acontece no Morro da Cruz, em Porto Alegre. Então, essa última semana, a gente fez várias produções diferentes com os jovens de lá, a gente deixou tudo disponível, equipamentos, e a gente produziu 3D, realidade aumentada, realidade virtual. Então, uma das experiências de realidade virtual, ela é um cenário que eles fizeram com 3Ds, um aluno fez o cenário e os outros fizeram 3Ds para compor essa cena e ter essa galeria de arte deles ali dentro. Este aplicativo
une os eventos e a gastronomia da capital aos consumidores. Nós criamos um aplicativo que ele traz toda a agenda que acontece na cidade e também traz fornecedores que se tornaram parceiros então do aplicativo e estão numa grande vitrine. Todo usuário então ele acessa essa grande vitrine e a todo tempo ele tem o endereço e apontamentos de gastronomia, hotelaria, atrações turísticas. E quando acontece algum evento na cidade, como o caso do South Summit, ele tem também direito a um QR Code que lhe libera vantagens. Então ele tem cupons de desconto ou alguns brindes dentro desses parceiros e fornecedores. O South Summit Brasil 2026 vai até a próxima sexta-feira no Cais Mauá. Representantes de gigantes da tecnologia como Microsoft, Uber, WhatsApp e a atriz e empresária Jade Picon estão confirmados na programação. A agenda pode ser conferida no aplicativo South Summit ou no site do evento. Oi, Renato. Oi, Renato, estamos de volta e eu estou aqui em um dos estandes participante desta edição do South Summit, um dos que ainda segue trabalhando aqui, né? Mesmo já tendo desvisado, o pessoal está aqui porque tem um trabalho muito importante aqui. Eu estou ao lado do Elias, que é o CEO da empresa e que faz aqui um trabalho, então, de medir a emissão de CO2 que o próprio evento emite aqui para a cidade de Porto Alegre, que tem ajudado a tornar este evento mais sustentável. Elias, conta pra gente como é que vocês fazem isso e que resultados vocês têm conseguido. Boa noite. É o 4º ano consecutivo que nós somos parceiros aqui do South Summit. Então, o nosso trabalho é medir as emissões de gás de efeito estufa, né, as emissões de carbono. A gente faz uma medição que inclui vários fatores, desde o processo de montagem do evento, durante o evento e também de desmobilização, né, do evento. E depois de concluir, né, essa mensuração de gases, a gente olha para esses resultados e procura entender como reduzir, né, como fazer mudanças para reduzir essas emissões para as próximas edições, né? Do que vocês já participaram nas edições anteriores, vocês já conseguiram fazer com que o evento adotasse medidas e já houve uma redução significativa aqui para a cidade? Sem dúvida, né? A gente tem uma grande novidade até nessa edição, né? Pela primeira vez o evento substituiu o consumo de óleo diesel, né? Um combustível fóssil, por biocombustível, então inclusive fornecido por indústrias aqui do Rio Grande do Sul, e a gente conseguiu com isso então uma redução de 99% nas emissões de gases de efeito estufa dessa categoria, né? E a gente às vezes parece uma coisa tão distante essa questão dos gases de efeito estufa, mas eu acho muito legal que o evento, né, a gente está aqui justamente no cais, né, que foi recentemente afetado pelas enchentes, e é sobre isso que a gente está falando, né, sobre como contribuir para reduzir os efeitos do aquecimento global e das mudanças climáticas. Elias, parabéns pelo trabalho de vocês, muito obrigada aqui pela sua participação conosco. Trabalho importante, né, Renato? A gente que está aí vivendo a crise climática, a tecnologia e a inovação a serviço do meio ambiente aqui no South Summit 2026. Com você. Muito bom, Cris Viegas mostrando a pujança, né, do South Summit. Obrigado aí pela essa participação ao vivo. Essa reportagem que mostrou toda a movimentação no Cais Mauá nesse primeiro dia de South Summit, que a gente vai continuar acompanhando. Porto Alegre vira a capital da inovação e já estou aqui com Irineu Guarnier Filho, que apresenta o Ponto de Conexão todos os dias, 9 da noite. Irineu, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Renato. Porto Alegre se transforma, né, nesses 3 dias aí de South Summit, pela 5ª vez seguida, hein? Exatamente. Já é um sucesso consolidado. Já se incorporou ao calendário de eventos da cidade, né? E é importante, é uma usina ali de ideias, fervilha ali, né? E de aproximação, né, também de startups com investidores. Exatamente, novas ideias estão surgindo, novas tecnologias. Mencionou ali o participante o uso do biodiesel, por exemplo. O estado do Rio Grande do Sul é um dos pioneiros no desenvolvimento desse combustível, né? Que hoje, com essa crise toda que nós estamos vivendo aí do abastecimento de diesel no país, é uma excelente solução, né? Quer dizer, ajuda a minimizar um pouco o drama e os efeitos aí da falta do diesel. Nós temos o etanol também, o Rio Grande do Sul não é um produtor de etanol, mas biodiesel sim, estamos no páreo. Tu estava falando do combustível, ele estava falando da questão do carbono ali, né? Que a empresa dele faz a compensação de carbono do evento. Do ladinho eu estava vendo a UFSPA, que é a Universidade Federal das Ciências de Porto Alegre, que
que é uma referência, né, na ciência clínica, na questão da pesquisa clínica, nos ajudou muito na pandemia também. Esteve contigo no programa, né, sobre os 6 anos da Covid, né? Exatamente. O pessoal da UFSC também aqui. Doutora Enfim, Ana. a tecnologia está presente em tudo, né? E certamente a inteligência artificial lá nos corredores do Salt Summit deve estar sendo o grande assunto nesse ano, né? Isso não tem como escapar desse assunto, né? Certamente vai ganhar um papel e um destaque muito importante, porque é a tecnologia do momento e disruptiva, que vai mudar muita coisa na nossa vida. Já está mudando. Né? Está mudando e as empresas estão sabendo aproveitar melhor os formatos, né, de IA para entregar aos seus clientes soluções personalizadas. Né? Sim. Então essas startups todas, uma trabalha com um tipo de inteligência artificial para isso, exato. A outra para outra coisa e assim vai. Treina para esta ou aquela finalidade. Nós ainda estamos usando muito mal e muito pouco a inteligência artificial. Né? O pessoal usa às vezes para fazer brincadeira. Alteração de foto e tudo mais. Memes. Fazer memes. Esse tipo isso aí é a pontinha do iceberg. Estamos usando ainda de uma forma ainda um pouco recreativa, né? Mas ela certamente é uma ferramenta que vai mudar tudo na nossa vida. Eu, pessoalmente, Irineu, tento usar um pouco mais profundamente, eu também não estou usando tudo, mas eu tento usar para planejar cronogramas de trabalho, isso, né? Organizar textos, estruturas, às vezes, de texto, mas sempre a revisão final, claro, obviamente, que é minha, o olhar humano, e eu aproveito e treino mais a inteligência artificial. É assim que eu escrevo, é assim que eu gosto, essa é a linguagem que eu gosto. Isso. Né? Porque vai deixando cada vez mais humana. Agora, está bem avançada, né? Está bem avançado, está ficando muito próximo desse olhar humano. Ela te responde lá, já entendi que o seu estilo é assim. Ela aprende muito rapidamente, né, o que você quer. E para esse tipo de coisa, organização, eu também uso, tenho usado aí nos livros que estou fazendo para organizar, às vezes, né? As informações brutas, né? Uma massa enorme de informações. Como é que eu organizo? Por onde eu começo? O que eu faço? Claro que a gente faz isso aí, sabe fazer e pode fazer, mas às vezes se perde um tempo enorme com isso, né? E aí você ganha tempo, agiliza, depois faz o teu texto. Bom, esse ano o Salt Summit foi propositalmente coincidente com o aniversário de Porto Alegre, que é amanhã, e é o tema do Ponto de Conexão, o aniversário de Porto Alegre. Exatamente, 254 anos, né? Está comemorando a nossa capital. E hoje nós vamos fazer um ponto de conexão sobre esse assunto, ouvindo aqui alguns ex-prefeitos, vereadores e secretários. Estarão aqui conosco esta noite o José Fogaça, eleito em 2004, reeleito em 2008, o ex-prefeito José Fortunati, 2 vezes prefeito de Porto Alegre também, foi vice-prefeito, vereador. Também estará conosco aqui Ayrton Ferronato, que foi vereador na capital por 6 mandatos. Vereador. Conhece muito Porto Alegre. Que conhece profundamente a cidade. Hoje é secretário adjunto da Secretaria Municipal de Inclusão e Desenvolvimento Humano. E vai completar a nossa mesa desta noite o Rafael Fleck, que foi eleito vereador também em 2025. E esse ano se licenciou para assumir a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. Já esteve aqui conosco. Já esteve aqui comigo também, no RS, no teu programa, no meu. E também vai nos trazer para a gente ter assim, uma visão de vários pontos de vista diferentes, né? São políticos completamente diferentes, cada um tem uma visão de mundo, cada um tem uma ideologia, enfim, mas vão nos ajudar a discutir um pouco o que nós queremos, para o futuro de Porto Alegre, né? O passado é bacana, nós gostamos de olhar para trás, ver o que a cidade conquistou, o que foi feito, é muito legal tudo isso, mas nós temos que pensar também no futuro. A cidade enfrenta alguns desafios enormes, né? A revitalização do centro, a recuperação das cidades depois das enchentes de 2024, a preparação para novos eventos climáticos extremos, a questão da segurança pública, enfim, temos muitos problemas aí e a gente quer discutir hoje com essas pessoas que conhecem profundamente Porto Alegre. A gente quer saber a opinião deles, ideias que eles têm, enfim, sugestões, contribuições que possam dar.
Porto Alegre, tu estavas falando, eu estava imaginando aqui, eu sou nascido em Porto Alegre, tu também, né? Não, eu sou do interior. Tu é de onde? Eu sou cruzaltense, nasci em Cruz Alta. É verdade. Mas vivi praticamente toda a minha vida. Veio para cá, né, cedo. E a gente que cresceu aqui, viveu e conhece a cidade, né, a gente vê que Porto Alegre, ela como toda grande capital, né, grande metrópole, ela é desordenada, ela tem coisas muito boas e tem coisas que têm que ser resolvidas, tem atrasos, enfim, tem problemas, a questão do trânsito, a questão de condições viárias, enfim, mas tem muitas coisas boas que estão melhorando. Tu mostra muito isso no Ponto de Conexão. Já fizesse um programa especial sobre o 4º Distrito, por exemplo, e a recuperação pós-enchente, né? Exatamente. É uma coisa que é interessante. St. Patrick's agora reuniu 25 mil pessoas no 4º Distrito, né? Depois foi ao Centro Histórico, com chuva, no fim de semana, e reuniu mais não sei quantas mil pessoas. Então tem coisas muito interessantes. Porto Alegrense e as pessoas da grande Porto Alegre gostam de Porto Alegre. É uma cidade muito amada e muito cultuada. A gente tem alguns eventos que são sensacionais. A Noite dos Museus, por exemplo. A Noite dos Museus, que já ontem foi anunciada para novembro, né? O South Summit, que está acontecendo agora. O South Summit esse ano vai ter... Eu não sei se é novidade desse ano ou vai pela segunda vez, mas vai ter a corrida também, o que é muito legal, né? Sim. O Porto Alegre virou a capital das corridas de rua. Uma coisa impressionante, né? Porque o que tem de corrida é uma atrás da outra. Né? As pessoas... E o South Summit vai acontecer quarta, quinta e sexta, e sábado de manhã terá o South Summit Run. Não, já é o segundo ano. South Summit Run, me lembro da camiseta do ano passado. Então, isso é muito bacana e tem que ser celebrado, né? Tu falaste no José Fogaça, né, que é uma pessoa... claro, todos os teus convidados aí são excelentes, mas o José Fogaça é um cara que conhece muito Porto Alegre, tanto que fez a música que todo mundo canta, Porto Alegre é demais, é o hino, que a sua esposa, a Isabela Fogaça, né, eternizou aqui ao vivo num ponto de conexão. Sim, o ano passado fizemos um programa aqui sobre... Tu já estava aqui? Tu estava comandando o programa? Sim, eu estava comandando o programa. Então. Fizemos um programa sobre o aniversário de Porto Alegre, ela aceitou gentilmente o convite. E ela cantou a capela. E no finalzinho, eu não posso deixar passar essa, né? Pedi, Isabela, você poderia cantar um trechinho pra gente? E ela cantou toda a música, a capela. Foi um sucesso. Encerramos o evento, todos cantando, foi maravilhoso. Foi muito, muito legal mesmo. Eu acho que entre todas as coisas que estão melhorando muito, né? Falam muito do Centro Histórico, mas eu acho que tem pequenos redutos do Centro Histórico que são muito bons, são muito aprazíveis, as pessoas eu acho que têm que valorizar mais. As pessoas talvez tenham uma certa restrição. O Rogério Amaral, que vem sempre aqui falar de esporte, ele é um habitué do centro, porque ele trabalha no centro, a SEG é lá no centro, então ele está sempre batendo perna, como se diz, lá no centro, né? Então a gente vê, por exemplo, ali, hoje começaram a tirar os viadutos, os tapumes do viaduto. Otávio Rocha, né, na Borges de Medeiros. Aquilo ali ficou muito bom. Vai desnudar um novo cartão postal, que já tem barzinhos, restaurantes nas escadarias, tem ali a Associação Rio Grandense de Imprensa. É uma vida, né, que já está acontecendo há algum tempo ali. O próprio chalé da Praça 15, né, que era um lugar ermo, que ninguém ia. À noite tem uma programação noturna. As pessoas vão, estacionam os carros em cima do Largo Guilherme Pérez, que de noite é liberado para estacionar em cima do largo. Então estaciona na frente do chalé. É muito bom. E aí vai comer um petisco ali, tomar um chopp no chalé. São coisas interessantes, assim, que eu acho que falta o Porto Alegrense valorizar um pouco mais. Aquele trecho da Rua da Praia, ali entre a Praça da Alfândega até lá, depois da Casa Mário Quintana. Até o quartel militar lá, né? Os quartéis, até né? os quartéis. Isso. Aquele trecho de noite é impressionante o que tem. É uma Lapa, né? Nossa, é a nossa Lapa ali, bem central, muitos bares, mesinhas na calçada, as pessoas confraternizando. Ficou muito bom aquilo. Aquilo ali muito interessante. É muito bom. E ali já tem um bom tempo, né? Tinha antes da enchente, aí a enchente veio, deu uma parada, mas o pessoal voltou lá e conseguiu... conseguiu fazer com que a população voltasse para as calçadas mesmo, ali naquelas quadras. Muito bom. Eu sinto falta ali, Renato, só para... Desculpe, te atrapalhei. Eu sinto falta aí só dos cinemas de rua do centro de Porto Alegre. Mas aí nós vamos ter que fazer um programa especial sobre isso. Porque eu adorava os cinemas de rua ali de calçada. Ali tinha o Cacique, né? Ali tinha o Scala. Um pouquinho antes é o Imperial Guarani. E nós, infelizmente, perdemos os cinemas de calçada. Vitória ali na... Isso é uma coisa que acontece com Porto Alegre, não acontece. Por exemplo, no Rio de Janeiro, que ainda tem o cinema Odeon, tem cinemas de calçada muito clássico. Claro que viraram templos até de eventos especiais, de festivais, Festival do Rio acontece lá, né? Mas, infelizmente, a violência, a criminalidade, né?
o fenômeno, né, das salas multiplex dentro dos shoppings e tal. A facilidade, né, do shopping. As pessoas estaciona, janta, faz um lanche, vai para o cinema, faz tudo no mesmo local. Mas um cineminha de calçado podia ter. Temos o Capitólio, que é uma cinemateca, mas não é uma programação tão popular. Não tem uma programação comercial. É mais fechada. Irineu, bom programa, 9 da noite, Renato. Até logo mais. Até mais. Aniversário de Porto Alegre, no ponto de conexão, hein? 9 entre cada 10 postos de combustíveis gaúchos enfrentam dificuldades no abastecimento após o início da crise do diesel no estado. Os dados foram divulgados nesta terça-feira e nós vamos conferir na tela. Mais de 1.200 postos foram ouvidos pela pesquisa do Sindicato Intermunicipal do Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes no estado. Divulgada nesta terça-feira, a pesquisa aponta que 88% dos estabelecimentos enfrentam dificuldades para receber produtos das distribuidoras. Em audiência da Comissão de Economia da Assembleia Legislativa, o superintendente de distribuição e logística da Agência Nacional de Petróleo disse que o Rio Grande do Sul seria o último lugar onde poderia haver desabastecimento e que a crise se dá pela elevação de preços, pela antecipação de demanda. O Rio Grande do Sul ele tem 2 refinarias, né? No momento uma está funcionando a pleno vapor, que é a Refap. A Refap sozinha ela produz mais diesel do que o Rio Grande do Sul consome. Então, o Rio Grande do Sul, de certa forma, ele exporta diesel para outras regiões do nosso país. E o impacto do produto importado deveria ser menor no Rio Grande do Sul por causa dessa cadeia logística. A leitura que a gente fez é que, quando estourou essa crise, teve uma antecipação de demanda, que é natural. Assim. Se você precisa do diesel como insumo para a sua produção, você está vendo uma crise em que o preço do petróleo chegou a $120 e cresceu bastante, você tenta antecipar essa sua demanda. E com essa antecipação de demanda, não é possível os distribuidores, dado o planejamento deles, atenderem todo mundo ao mesmo tempo. Já a Sulpetro, que representa os postos de combustível, afirma que a situação vivida no Oriente Médio causou um agravante na distribuição, ao invés do preço. O efeito dessa crise que a gente está vivendo, ela não é uma questão de o preço está tanto, o preço não está tanto. Lá na ponta, o preço causou a redução do ingresso de produto importado e desencadeou no nosso mercado, o mercado brasileiro, consequências pelas características do nosso mercado brasileiro. Não é falta de produto, como disse o Diogo, não é falta de produção de produto, mas é desorganização da cadeia de distribuição de supply chain que chegou na ponta. Então, me parece que a solução vai chegar com a normalização do mercado interno, o preço do petróleo caindo, mas fica um alerta, presidente, fica um alerta. Porque a única commodity que está sujeita à crise geopolítica militar é o petróleo, e isso é histórico. Numa próxima crise geopolítica militar, talvez nós viveremos o mesmo problema que nós estamos vivendo agora. Nossa dependência de produto importado é alta para fins de mercado, nós estamos falando em diesel de 25%, significa 1/4 para uma rota de caminhão, é muito grande, para um país rodoviário é muito grande, e a gente tem que pensar, quem sabe, para outros pontos. Mas hoje, o nosso problema não tem a ver com preço de oferta ao consumidor, isso é uma consequência de uma crise de supply chain que desabasteceu a revenda varejista de combustíveis. Preocupante se a situação complicar. Vai ser preocupante. Vamos ficar de olho. A seguir, a Orla do Guaíba recebe a bola da Copa. Você sabe o que significam as cores dessa bola? Em seguida, o Rogério Amaral vai trazer essa e outras informações sobre a seleção brasileira de Carlo Ancelotti. A gente já volta, o intervalo é rápido, eu espero vocês. Estamos de volta com o RS em Movimento e agora é hora de futebol.
Rogério batucando aqui na bancada antes de entrar no ar, e eu disse para parar de batucar, eu deve ter saído no ar, não sei, essa batucada deve só ter... Só trocou meu nome. Eu te reprimi, troquei, porque eu tô né? Nossa, é o nosso apelido aqui interno, as coisas internas, que às vezes mas é jornalismo verdade, transparência total. Rogério Amaral, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Renato, tudo bem? Colorado pagou suas dívidas, é isso? Olha, finalmente, né? Era uma dívida que se arrastava desde dezembro. O Internacional alegava que tinha feito o pagamento na conta da equipe russa, o Krasnodar, e aí, pela questão da guerra, essa conta estaria inativa e o dinheiro voltou para o Internacional. Então, isso foi o que aconteceu. E o Internacional reconheceu que com o retorno desse dinheiro, o Internacional tinha utilizado, claro, para outros pagamentos, para cumprir outros compromissos. Então, agora, como tinha esse transfer ban, que é a impossibilidade de você fazer novas contratações, novos negócios, né, imposto esse transfer ban pela FIFA, o Internacional, que num primeiro momento não estava tão, vamos dizer, ansioso para fazer o pagamento, resolveu fazê-lo, né, ontem, e hoje já estava liberado do transfer ban, ou seja, pode fazer contratações. Talvez tenha alguma coisa a ver com o nome que está sendo cotado pelo Internacional para ser contratado, que é o zagueiro João Marcelo, do Cruzeiro de Belo Horizonte. E aí vem uma coincidência. Essa dívida que o Internacional tinha com o Krasnodar, que motivou o transfer ban, era uma dívida ainda de uma parcela da compra do atacante Wanderson, lá do Krasnodar. Sim. Ah, e para onde que o Wanderson foi transferido no início do ano passado, que o Internacional negociou? Cruzeiro. Para o Cruzeiro. Né? Pode ser uma simples coincidência, claro que pode. Até porque, da mesma maneira que o Internacional tinha dívida com esse time russo, né, outros times, outros clubes têm dívidas com o Internacional, isso é normal dentro do mundo do futebol. Só chama atenção que o Internacional resolveu isso a respeito de um jogador que ele negociou com o Cruzeiro e agora o Internacional está tentando aí a contratação de um jogador que é do Cruzeiro para vir justamente para a defesa do Internacional, que é o zagueiro João Marcelo. E as contas como é que vão de Inter e Grêmio, Rogério? O Internacional está com 900 milhões atrasado? Essa foi a grande surpresa, porque nós tínhamos já informação a respeito do Internacional há bastante tempo, né, com a dívida, independente do perfil e dos prazos, batia quase R$1 bilhão. Né? Isso não chega a ser, vamos dizer assim, uma novidade no futebol brasileiro. O Corinthians tem uma dívida maior, o Botafogo, se soube hoje, a dívida é de R$3 bilhões da SAF do Botafogo. Não é? Então, mas o que surpreendeu foi a apresentação da dívida ontem à noite na reunião do Conselho Deliberativo do Grêmio. Porque se tinha anteriormente um levantamento que a dívida do Grêmio estaria na ordem dos R$460 milhões. Não é? E ontem foi apresentada a dívida do Grêmio é de R$935 milhões e 600 mil reais. Meu Deus do céu. 936 milhões praticamente a dívida do Grêmio. É claro que aí engloba dívida com o sistema bancário, sistema financeiro, dívida com fornecedores, dívida a curto prazo, dívida a longo prazo. Envolve também aqueles que são quem apoiam o Grêmio financeiramente, né, que são apoiadores do Grêmio já há bastante tempo e que o Grêmio tem que devolver o dinheiro. São pessoas físicas ou, eventualmente, pelas empresas, pessoas jurídicas. O caso mais notório é o do Marcelo Marques, né, com a questão da aquisição da Arena e dos direitos creditícios que tem agora o Grêmio. Exatamente. E é por conta justamente dessa aquisição da Arena que houve superávit no período. De 37 milhões de reais foi o superávit, mas a dívida global do Grêmio é essa aí, em torno de 936 milhões de reais. É quase que um superávit ilusório, né? Rogério, Copa Sul-Sudeste, nesse momento, Sampaio Corrêa está fazendo 1-0 no Juventude. Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro, lá em Saquarema. Quase final do primeiro tempo. E ontem nós tivemos um empate entre Caxias e Operário, do Paraná, um empate em 0-0. E hoje o Juventude tem que virar, né? O Juventude já perdeu na estreia da Série B e agora tem que dar um jeito, o Juventude, de fazer esse placar aí voltar.
Não é? Temos a tela aí, ó, só para ilustrar, né? Então, 0 a 0 quarta-feira, com o hoje, Operário. tá rolando Juventude 1-0 para o Sampaio Corrêa. Quase finalzinho do primeiro tempo. Vamos de seleção brasileira, Rogério Amaral? Seleção brasileira, né? Que é o Seleção assunto, brasileira, né? Joga amanhã em homenagem ao aniversário de Porto Alegre. É isso aí, exatamente. Carlo Ancelotti fez questão. Né? Fazer. Se prepara para esse amistoso contra a França amanhã, então, que vai acontecer nos Estados Unidos. E o Ancelotti anunciou que vai com um time ousado. Vamos conferir a reportagem do Giovanni de Oliveira na tela. No penúltimo amistoso antes da convocação para a Copa do Mundo, o Brasil vai enfrentar a França. Para a partida, o técnico Carlo Ancelotti prepara um time ofensivo. O modelo de jogo que queremos plantear é um modelo de jogo com 4 na frente. Então, amanhã é o mesmo. Amanhã é um teste muito importante, mas queremos jogar um bom partido, controlando o jogo e, obviamente, tentar de fazer bem as duas coisas, defender bem, muito importante, com uma equipe que tem que ter muito equilíbrio e jogar bem com a bola. Na defesa, a seleção tem um desfalque confirmado, o zagueiro Marquinhos, que sentiu dores na região do quadril. O jogador fará fisioterapia tentando se recuperar para a partida contra a Croácia na terça-feira. É um momento importante da temporada, um momento importante. Há muitos jogos importantes em todos os campeonatos. É bastante normal que não todos os jogadores têm alguns problemas. É uma oportunidade para os que estão aqui, que estão em boa condição física, de mostrar a qualidade, de mostrar que o grupo é muito bom. Também se faltam jogadores importantes. Fora das convocações de Ancelotti, Neymar segue sendo assunto na seleção. Para Vini Júnior, o atacante tem lugar na Copa. Eu sou um pouco suspeita para falar, porque o Ney é um dos meus ídolos, onde eu acompanhei toda a sua carreira. É um dos meus amigos também, onde eu desejo sempre o melhor para ele. Ele tá fazendo de tudo para ficar 100%, para nos ajudar, para voltar para a seleção, que é o maior artilheiro da maior seleção do mundo, onde ele fez grandes jogos com a seleção, sempre teve bons momentos aqui. E agora a decisão cabe ao treinador, mas nós jogadores sabemos que sempre queremos jogar com os melhores, e o Ney é um dos melhores para a gente. Independente da presença do santista, cai sobre os ombros de Vini Júnior a expectativa de ser o protagonista do Brasil na competição. A gente tem que estar todo mundo preparado, porque o protagonismo da Copa do Mundo pode ser de cada um, em cada jogo diferente, em cada ocasião diferente, onde a gente pode decidir um jogo numa bola parada com os nossos zagueiros, e é assim que se ganha a Copa do Mundo. Claro que eu quero estar lá, quero fazer o máximo de gols, mas também não quero ser artilheiro nem nada disso. Eu quero entrar lá, ajudar a minha equipe, ser campeão e fazer um excelente trabalho com todo mundo que vem dando o apoio pra gente. O amistoso contra a França está marcado para amanhã, em Boston, nos Estados Unidos, às 5 da tarde, horário de Brasília. O que dá para esperar desse jogo, Rogério? O Brasil vai conseguir atropelar a França? A França não, atropelar. Já estou otimista aqui. A França é a França ainda. A França, ela está nesse primeiro time, nessa elite das seleções, com condições de conquistar a Copa do Mundo. Assim como eu considero o Brasil, principalmente agora com o comando do Carlo Ancelotti, um treinador que foi campeão em 5 países diferentes. Na prateleira de baixo, né? Na prateleira de baixo. Tu considera o Brasil também um possível ganhador da Copa, mas na prateleira de baixo, né? Não está na mesma prateleira da França. Não, eu acho que Brasil, França, que é forte candidato? Espanha são candidatos, sim, como a Argentina, talvez a Argentina já melhor preparada e definida há mais tempo. Tomara, então, que tu esteja certo. Mas eu acredito que sim. E se a gente pegar os jogadores individualmente, a França talvez seja o selecionado que tenha o maior número de jogadores da prateleira principal. Agora, isso não quer dizer que vai ganhar a Copa do Mundo, mas ela está inserida. Ainda mais com o Mbappé, que não vai jogar amanhã, assim como o Estevão também,
né, o jogador, o menino aquele que era atacante do Palmeiras, que lesionado não foi convocado, mas eu acredito que nós teremos um grande jogo amanhã, sem dúvida alguma, porque mesmo com as lesões, as ausências, a zaga principal, né, o Bruno Magalhães e o Marquinhos, né, como disse a reportagem do Giovanni Oliveira, também sentiu e não deve jogar, e talvez não jogue nem contra a Croácia. Mas, de qualquer maneira, respondendo a tua pergunta objetivamente, Renato, eu entendo que nós vamos ter um bom jogo, ótimo jogo amanhã entre Brasil e França. Que ótimo, tomara. Vamos para a bola aqui da Copa que chegou em Porto Alegre? Exatamente, essa foi a atração aqui em Porto Alegre, está sendo atração também no Brasil, né? A bola da Copa. Vamos entender melhor na reportagem da Júlia Brasil na tela. Faltando 78 dias para a Copa do Mundo, a bola oficial da competição desembarcou em Porto Alegre. Localizada na Orla do Guaíba, próxima ao gasômetro, a obra conta com mais de 2 metros de altura e está exposta para os amantes do futebol verem de perto uma das atrações do torneio. Batizada de Trionda, a bola conta com as cores dos 3 países que sediarão a Copa do Mundo. Verde representando o México, azul os Estados Unidos e vermelho o Canadá. Além disso, tem ilustrações que também fazem alusão aos países. A águia mexicana, estrelas estadunidenses e a folha de bordo canadense. Os ícones não só servem como desenhos, mas por serem em alto relevo, proporcionam maior aderência ao driblar ou chutar em condições de campo úmido ou molhado, de acordo com a fornecedora. Além de Porto Alegre, outras cidades já receberam a escultura. No Rio de Janeiro, 5 bolas foram espalhadas em pontos turísticos. Já em São Paulo, uma experiência imersiva foi criada celebrando a nova bola da Copa do Mundo de 2026. Que legal, hein, Rogério? Muito legal. Então, você viu ali, é próximo da usina do gasômetro, na Orla, aqui em Porto Alegre. Amanhã, aniversário de Porto Alegre, é uma oportunidade, quem puder, evidentemente, que vai ter de gente tirando foto ali nessa bola? Não, vai ser, é realmente mais muito legal. Mais um ponto para o turismo. E é importante esse aspecto cultural que a Júlia destacou aí na reportagem, porque pega o azul dos Estados Unidos com a estrela, que é uma característica dos Estados Unidos, a folha de bordo, que é numa planta característica do Canadá que também. Que é do plátano, que tem aqui também, também, no Rio Grande do Sul. Principalmente agora aqui no outono. E a cor vermelha do Canadá. Lá ela é mais vermelha. E a questão do México, é o verde da bandeira e a águia mexicana que é representada ali também. Então tem todo esse cuidado. Isso aí normalmente acontece, você lembra quando foi na Argentina, a bola não tinha os desenhos e era a bola tango, que era o nome. Isso. Não é? Quando foi na África do Sul era a Jabulani. Lembra? Jabulani, E o que falou a Júlia também aí, não é de ter essas saliências, inclusive na bola, para favorecer gramado molhado, enfim, favorecer o jogo. Aquela bola Jabulani favorecia os que chutavam e dificultava a vida dos goleiros porque ela mudava muito a direção. Mas são questões aí, tópicos da Copa do Mundo que está se aproximando. Estamos aí há 2 meses e meio, praticamente, da Copa do Mundo, 78 dias, como disse a Júlia Brasil na reportagem. E em 2014 foi a Brazuca, a bola. A Brazuca. E essa agora é Trionda, então, é isso? Essa é Trionda. São 3 países, né? Porque tem 3 países, 3 cores e 3 símbolos. Muito bom a aula sobre a bola com o Rogério Amaral. Obrigado, Rogério. Amanhã a gente já vai estar repercutindo o resultado, porque o jogo é às 5 da tarde. Exatamente. Na seleção brasileira a gente já vai saber qual foi o resultado. Esperando uma vitória. Vamos. Em homenagem ao aniversário de Porto Alegre. Com certeza. Vamos cantar em italiano o parabéns a você amanhã por causa de Carlo Ancelotti. Um abraço, Rogério. Nós vamos encerrando o RS em Movimento, ficando por aqui. 10 da noite tem o... Não, 10 da noite não. 9 da noite, gente. 9 da noite. Onde é que nós estamos com a cabeça? 9 da noite tem o Ponto de Conexão com Irineu Guarnier, filha nova programação da Rede RS. Você pode sintonizar, inclusive, o nosso e todos os programas pelo canal 55.1 da TV aberta e agora também pelo 511 da Claro, qualidade HD digital. E inscreva-se no canal do YouTube da Rede RS, que se chama Canal Rede RS. E você assiste todos os programas lá ao vivo. Sorte, saúde, sucesso. Espero vocês amanhã aqui, 6:30 da noite. Obrigado pela audiência e uma ótima noite.